até que aí aos 25, o nosso Rafael Claus resolve. Enfim, vamos passar para o próximo jogo? O próximo jogo que eu separei aqui pra gente é o do Vasco, que foi o jogo que fechou a rodada, ao lado ali do Internacional e Fortaleza. Esse jogo do Vasco foi um dos que fechou a rodada, Vasco e Sport, lá na Ilha do Retiro. Jogo de 5 gols, 3-2 pro Vasco. E assim, já começo falando que eu acho impressionante como o Vasco consegue sofrer em jogo fácil. É impressionante a capacidade que o Cruz Maltino tem de dificultar jogo que tá assim, na mão dele. O jogo chegou a ficar 3-1, de boa. Vasco bem postado em campo, o Sport não assustava. Diniz cheio de substituição para fazer. Até os jogadores que estavam em campo não estavam mortos, não estavam extremamente desgastados, porque não precisaram, porque o elenco do Sport é extremamente limitado e naturalmente o Vasco construiu a vitória sem precisar daqueles abafas, daquela loucura toda que desgasta muito o jogador. E mesmo assim, o jogo terminou com o Léo Jardim fazendo defesa, com o Lucas Freitas salvando bola em cima da linha para o Sport não empatar o jogo, com pressão do Sport, com necessidade de fazer cera, com o juiz apitando no final do jogo, os jogadores desabando exaustos no chão. Então assim, o Vasco vai dificultando mais partidas, seja por erro de substituição, erro técnico, tomada de decisão errada. Por N motivos, o Vasco vai dificultando mais partidas, meu amigo, que eu vou te contar. Mas enfim, vamos começar do início. O Vasco abriu o placar com um bonito gol do Nuno Moreira, tá? Um gol coletivo, uma jogadaça do Puma Rodrigues, tabelou ali com o Ryan, cruzou para trás e o Nuno Moreira finalizou muito bem também. E logo cedo o gol do Vasco, vou abrir aqui no SofaScore pra gente ver com quanto tempo de jogo foi. Mas foi bem cedo esse primeiro gol do Vasco. Foi aos 8 minutos. Então antes dos 10 minutos o Vasco já tinha vantagem no empate. Já tinha vantagem da vitória no placar, já vencia por 1-0 com gol do português Nuno Moreira. E controlava o jogo, tá? O Vasco bem na partida, até que aí aos 25, o nosso Rafael Claus resolve. Multibet, quem aposta confia, aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos, hein? Ter a sua primeira aparição. Meu amigo, eu também tenho muitas coisas a dizer sobre o Rafael Claus, tá? Não acho essa unanimidade de melhor árbitro do Brasil, como muitos pintam, já falei isso várias vezes aqui. A questão do Claus é que eu acho que ele é muito teimoso. É muito raro ele aceitar a interferência do VAR. Eu sei que a gente fala aqui que os árbitros não podem usar o VAR como muleta. Eu sei disso tudo. Mas o VAR está ali para ajudar ele. Se ele não aceita a ajuda do VAR, como o Rafael Claus muitas vezes faz, é complicado, né? Falando isso, não sei se o VAR recomendou revisão e ele só não aceitou, tá? Estou dizendo isso porque não é algo desse jogo, é algo recorrente, que o Rafael Claus pouco usa essas interferências do VAR ao benefício próprio, coisa que pode ajudar ele, que pode limpar uma besteira que ele fez, porque errar é humano e a gente sabe que a arbitragem brasileira é despreparada e muitas vezes nem por culpa dos árbitros. Então, assim, usa. Você não vai ser um árbitro pior ou um árbitro melhor se você não usar o VAR. Você vai ser um árbitro pior, um árbitro melhor se você errar mais. Enfim, o Rafael Claus não é esse árbitro que não erra, que muita gente pensa só porque ele deixa o jogo seguir um pouco mais que os outros, e muitas vezes deixa o jogo seguir errado, né? Porque às vezes parece que ele quer confirmar essa fama de árbitro que não marca qualquer faltinha e ignora diversas faltas, que às vezes até faltas para amarelo, que ele ignora, mas enfim, isso é papo para outro jogo, porque na minha opinião o erro dele nessa rodada foi na marcação de pênalti em cima do Matheus Alexandre, não foi? Do Matheus Alexandre do Sport. Uma bola aqui na ponta direita do ataque do Sport, o Matheus Alexandre chega antes, dá o tapa e claramente já dá o tapa se dobrando todo, se dobrando o joelho e forçando o contato. O Lucas Freitas, ele, na minha opinião, ele foi infantil. Ele foi igual um bonde desgovernado na direção do Matheus Alexandre, jogador do Sport, e tem um toque. Mas, amigo, o toque é um resvalo, é um negócio muito sutil, que não é suficiente para derrubar um jogador, muito menos para marcar um pênalti, muito menos num jogo apitado pelo Daronco. Pelo Claus, que é um árbitro que é conhecido e muitas vezes se orgulha por deixar o jogo seguir, às vezes até, né, além do tom um pouco, porque é um árbitro que não marca qualquer faltinha. E um resvalo de pé com pé ali do Lucas Freitas, do Matheus Alexandre, ele foi lá, marcou o pênalti. Os jogadores do Vasco pediram uma revisão, ele manteve a opinião dele, marcou o pênalti, e aí o Lucas Lima,
empatou a partida aos 25 minutos. Tudo parecia encaminhar por um jogo empatado no final do primeiro tempo, né? Para ser decidido no segundo tempo, até que o Coutinho fez o gol aos 43 minutos de jogo, né? Com a assistência do Nuno Moreira, que foi muito bem, né? Tanto o Nuno Moreira e o Lucas Lima foram dois jogadores que saíram de campo com um gol e uma assistência a cada. Né? O Lucas Lima fez o primeiro gol, como eu falei, e vai dar assistência para o segundo gol do Sport, a gente já vai chegar lá. E o Nuno Moreira fez o primeiro gol do Vasco, deu assistência para o segundo. Então aí, no SofaScore, por exemplo, foram os destaques. O Lucas Lima com 8.3 de nota e o Nuno Moreira com 8.2. Então aí, foram os dois jogadores com a maior nota SofaScore nessa partida, com um gol e uma assistência a cada, além dos outros atributos que são avaliados pela plataforma. Mas enfim, o gol do Coutinho no finalzinho do primeiro tempo faz com que o Vasco vá mais tranquilo para o segundo tempo. E aí no segundo tempo, logo aos 4 minutos da segunda etapa, aí é jogada de gênio do Lucas Freitas, tá? Do zagueiro, mesmo zagueiro que cometeu o pênalti, uma bola lá de cima, ele consegue dominar, sem deixá-la quicar, ele dá um lençol no zagueiro do Sport. E aí entra mais uma vez Rafael Claus, que parece ter tentado compensar o erro dele. Na minha opinião, foi um erro do primeiro pênalti marcado para o Sport, porque o Lucas Freitas faz uma linda jogada, tá? Domina a bola, dá o lençol, isso dentro da área ofensiva, obviamente. E aí o zagueiro do Sport tenta abraçar, mas não abraça muito. Tem encosta aqui assim, mas não é nada muito assintoso também. Quando o Lucas Freitas sente esse toque, desaba também. Parece que tomou um tiro, né? Desaba completamente. O Claus marca o pênalti. Os jogadores do Sport nem reclamaram tanto assim, quanto geralmente reclamam num lance duvidoso dessa maneira. Fato é que o pênalti foi marcado, o Verratti foi para a bola, não bateu tão bem. O goleiro Gabriel Vasconcelos do Sport acabou aceitando ali, achei até complicado, né? Eu achei que o fato de ele ter tomado aquele gol mais difícil do que ter defendido. Vocês vão me entender. Porque o Verratti não bate tão forte, bate a meia altura. O Gabriel acerta o canto, ele tá com as duas mãos na bola, mas ao invés de espalmar a bola, ele consegue de alguma forma espalmar ela para baixo, tocar nela para baixo, ela quica e passa debaixo dele, enfim. Uma lambança ali, meia lambança do goleiro do Sport no lance do pênalti cobrado pelo Verratti. E aí o Vasco dá uma recuada, o Vasco começa a ter menos a bola, o Vasco começa a dar mais espaço para o Sport começa a voltar a gostar do jogo, a torcida vai dando uma inflamada, escanteio para cá, escanteio para lá. O Sport termina o jogo simplesmente com... Vou procurar aqui... Com 10 escanteios, o dobro do Vasco. E desses 10 escanteios, a maioria, ó, pra você ter noção, no segundo tempo, o Sport conseguiu 7. Então foram 3 escanteios no primeiro tempo, e dos 7 escanteios, se eu não me engano, a maioria foi depois desse gol do Verratti. Então, num espaço ali de 30, 25 minutos, o Sport pressionou muito o Vasco e conseguiu ali 7 escanteios na segunda etapa. Finalizações também foram 14, 4 a mais do que o Vasco. Então o Sport imprimiu ali um volume de jogo mais forte depois que o Vasco fez esse gol. E aí é isso, meus amigos. Aí o Sport conseguiu numa bola parada num escanteio, mas é um time muito frágil, é um time que peca muito na jogada técnica, e o Vasco conseguiu se segurar. O Lucas Freitas foi personagem. Ele faz um pênalti que não foi, ele sofre um pênalti que não foi, e no finalzinho do jogo ele salva uma bola em cima da linha. O Barleta, se eu não me engano, ganha uma bola de cabeça dentro da área, cabeceia, o Léo Jardim não ia chegar na bola, e aí o Lucas Freitas salva ela em cima da linha e salva 3 pontos para o Vasco, que por muito pouco não tomou empate. Então esse aqui é o meu grande destaque para o jogo, não é nem a vitória em si do Vasco, é a capacidade do Vasco, seja por um erro técnico, seja por um erro tático, seja por um erro do treinador, do jogador, de uma peça, do coletivo, independente do motivo. Eu fico impressionado como o Vasco consegue, isso não é desse time do Vasco do Diniz, é de um Vasco já há um pouco mais de tempo, consegue complicar, nem sempre vai perder, nem sempre vai tomar um empate, mas como assim, mesmo nos jogos que consegue vencer, consegue complicar jogos fáceis, tem dificuldade de matar o jogo, tem dificuldade ali de oxigenar certo o time, de mesmo que não faça mais gols, ficar com a bola, segurar legal ali, enfim. Eu tenho essa impressão de que o Vasco tem essa dificuldade, pode ser só uma impressão minha. Diz aí, torcedor vascaíno, se eu estou falando alguma loucura ou se o Vasco de fato mostra essa dificuldade de controlar o jogo do início ao fim. Começou vencendo, eu estava vendo o jogo e comentando com alguns amigos meus vascaínos, e eu tinha falado com outro amigo meu vascaíno, ó, hoje o Vasco ganha e tem gol do Nuno Moreira. Essas coisas de quem está falando sobre futebol, de falar coisas aleatórias. Quando saiu o gol do Nuno Moreira, logo com 9 minutos de jogo, 8 minutos de jogo, eu mandei mensagem para ele.
Ah lá, não falei que hoje tinha gol do Nuno? Agora o Vasco vai ganhar tranquilo. Ele me responde assim, ó. Muito cedo esse gol aí. Eu falei, ué, o Vasco fez um gol cedo, ótimo ele. Ah, perigoso. Muito cedo. Eu falei, mas você quer o quê? Se demora pra fazer gol é um problema. Se faz gol cedo é um problema. Brincadeiras à parte. O Vasco acabou sofrendo empate e sofrendo no final do jogo. Acabou que ele até teve razão. Mas eu acho que não é por uma questão de aura, não. É uma questão, às vezes, estrutural do Vasco não conseguir segurar uns resultados com mais tranquilidade. A exceção 6-0 no Santos, onde o Vasco depois começa a fazer gol, faz 2, 3, 4, 5, 6 e não sofre nada. De fato, o Vasco tem... Eu sinto essa dificuldade no Vasco, né? Começou ganhando, vai segurando tranquilo o jogo ali até o final, sem sofrer susto. Eu sinto que o Vasco não consegue ter esse controle. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica pra você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link tá aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste pra cima. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!